Olá! Nesta videoaula nós iremos aprender como fazer os testes básicos em um supressor de surto. Este item ele será sempre encontrado quando você for fazer algum teste. Nosso colaborador, nossos técnicos, quando forem fazer algum teste em campo, no qual foi solicitado ou pela própria empresa ou pelo cliente de que não está havendo medição de nível. Este componente ele é comumente e normalmente utilizado na linha da medição de nível. O sensor de nível ou um sensor de pressão que esteja sendo utilizado via as entradas analógicas ou até mesmo outros equipamentos que usem a entrada analógica poderão utilizar o supressor de surto, supressor 4 a 20 mili, como lemos aqui na caixa, nesta foto aqui que nós estamos vendo aqui na tela. Correto? Nós vamos então nesta videoaula aprender os testes básicos para serem feitos em campo ou em bancada do supressor de surto. Nessa tela que estamos observando, nesta foto, nós podemos ver aqui que esse supressor ele possui 8 bornes, certo? 4 de um lado, 4 de outro. Do 1 ao 4, nós temos aqui o 1 sensor, terra, sensor. Neste lado é onde vai ser conectado, certo? O sensor de nível ou o outro equipamento que esteja sendo utilizado. No outro lado, no 5, 6, 7 e 8 é aonde vai para o equipamento, no caso, que estará sendo utilizado, sendo este mais comum os hidrobox, que são equipamentos também produzidos pela PASE. Porém, o supressor, ele é um equipamento ele é um equipamento que pode ser utilizado com outros equipamentos não da PASE, né, equipamentos aí de terceiros que tenham uma entrada analógica. Então ele não é um equipamento exclusivo para ser utilizado com o hidrobox, podendo ser utilizado com qualquer equipamento, como por exemplo um CLP ou outros equipamentos que tenham uma entrada analógica e precisem de proteção. Ele serve para qualquer outro equipamento. Porém, nós vamos nos atentar principalmente à ligação que é feita com o hidrobox, que esse treinamento é mais voltado aos nossos colaboradores para ser utilizado com os nossos painéis e nossos equipamentos. Então, esta aqui é a foto que identifica, então, nós podemos ver aqui cada um dos bornes. Na próxima foto, nós vamos já aqui observar o teste, começando o teste aqui com o multímetro. De posse do supressor já retirado ali, do painel com o supressor em mãos, você irá pegar aí o seu multímetro em escala ôhmica, escala de resistência aqui no caso, ou até mesmo pode ser feito, eu aconselho fazer aqui em escala ôhmica, em escala que está lendo ohms aqui, resistência, mas também na escala de continuidade, normalmente ele funciona. Isso varia de multímetro conforme a entrada de continuidade, mas vamos fazer na escala ôhmica, no caso neste multímetro aqui. Você vai pegar uma das pontas aí, a ponta preta ou a vermelha, isso aí nesse teste não faz diferença. Você vai ligar aqui no sensor 1, uma das pontas, e no equipe 8 aqui, você vai ligar a outra ponta. No multímetro irá então aparecer uma leitura de 8 até aproximadamente 30 ohms, certo? De 8 a 30 ohms é sinal de que está tudo ok com esse lado, vamos dizer aqui, do supressor. Eu digo esse lado porque se você observar na foto,
existem componentes internos, porém eles passam numa linha no lado do 1 ao 8 e do 4 ao 5. Né? Você pode observar isso no desenho, na lateral do supressor. Você faz então o teste no 1 e no 8, vai apresentar esse valor. Ao você mudar aqui, correto? Você vai aqui então mudar do 1 para o 4 e do 8 para o 5. Ele deve apresentar então nessa outra ponta o mesmo valor ou muito próximo. Ele vai ficar aqui, se nesse lado ali ele apresentou 9,4, no outro ele vai apresentar 9 ou até 10, ele vai ficar assim bem próximo, ele não vai apresentar uma diferença muito grande de um lado para outro. Né? Isso, se ele apresentasse aqui, vamos exemplificar, que se ele apresentasse aqui, por exemplo, 25 ohms nesse lado, aqui também seria 25 ohms. Ele não é comum apresentar, por exemplo, 9 ohms em um lado e 20 ohms em outro. Não, se ele apresentou 9 de um lado, vai ser 9 aproximadamente do outro. Se ele apresentou 20 de um lado, vai ser também 20 do outro lado, 20 ohms, correto? Então, esse é o primeiro teste. O segundo teste que nós iremos fazer é o teste de curto entre as partes. Para fazer o teste de curto, você ainda com o multímetro em escala de resistência, aqui, né, ou como falei, em alguns casos até a escala de continuidade também vai te dizer se está em curto ou não. Você vem e coloca aqui as pontas. A ponta preta, por exemplo, aqui, como está aqui no 4 e no terra, lembrando que todos os terras internos aqui, por exemplo, o 2 e o 3, o 6 e o 7, eles são interligados internamente. Então, esses terras todos, estão sempre em curto entre eles, correto? Ele não pode apresentar curto do 1 para o terra, do 4 para o terra, do 5 para o terra e do 8 para o terra. Então, esses pontos não podem apresentar curto, certo? Ou se quando você coloca para identificar um curto, você coloca, por exemplo, na escala de continuidade do seu multímetro e ele vai então apitar. Ele não pode apitar, certo? Em nenhum desses pontos. Por exemplo, do 1 para o terra, do 4 para o terra, do 5 para o terra e do 8 para o terra. Não pode apitar, certo? Não pode apresentar resistência nenhuma nesses pontos. Ou nenhuma não. Nós vamos ver um caso aqui que eu já vou mostrar, no qual ele apresenta uma resistência extremamente alta, que ele vai apresentar aqui em mega, que é uma resistência assim quase que infinita, assim, é muito alta. E isto é normal. Porém, resistência baixa, que seria o curto, ele não pode apresentar. Então você vem e liga, né, aqui como por exemplo, aqui está ligado ponta vermelha no 4 e ponta preta no 3, certo? Você aí vai e inverte a ponta. Você põe aqui a ponta preta no 4 e a ponta vermelha no 3. Você observa agora que ele fez uma leitura aqui, 6,72, correto? Porém, é aquilo que eu acabei de falar, que é uma resistência aqui que apareceu, porém muito alta, ela está na escala de mega ohms. Essa resistência aqui está normal, certo? Então aí você repete esse mesmo teste alternando as pontas em todas as entradas e saídas. Por exemplo, você vem aqui do 1 no terra com a ponta vermelha aqui, por exemplo, no 1 e a ponta preta no terra e observa se ele vai apresentar curto, uma resistência muito baixa. Aí você inverte, ele vai numa das duas posições aparecer uma resistência muito alta, correto? Essa resistência aqui está normal, porém
ela vai aparecer em apenas um dos lados, com uma posição das pontas. Aí você vem, faz o mesmo teste aqui, dá 8 e uma ponta no 8 e uma ponta no terra. Aí você inverte as pontas. Numa das duas irá aparecer também uma resistência bem alta. Aí também repete aqui no 5. Então você faz aqui esse teste invertendo as pontas, né, nas duas posições das pontas aqui, em todas as 4. Na 1 para o terra, no 4 para o terra, no 5 para o terra e no 8 para o terra, ok? Esse, então, é mais um teste que você faz aqui no sensor de nível. Ele não pode, em hipótese alguma, aparecer curto, né? Ou se estiver usando a escala de continuidade, ele não pode apitar em nenhuma dessas posições. Se ele apitar, é um sinal de que o supressor está em curto, está com defeito. Ou também, naquele primeiro teste, nesse teste aqui que nós fizemos, onde nós medimos a resistência, se ele porventura aqui aparecer 0, não fizer uma leitura, é um sinal de que esse supressor também está com defeito. Ele está, como a gente comumente chama, aberto. Essa linha aqui, ela está com algum componente defeituoso e o supressor, então, está aberto. Não vai conseguir fazer a leitura do sensor. Então, também, né, ele tem que apresentar aqui, como já falei, de 8 a 30 ohms, porém, ele não pode dar 0. Ele não pode estar aberto. Ele tem que fazer uma leitura nesta linha, e aí mudando a ponta para 4 e 5, também ele precisa fazer uma leitura. Caso seja um número igual a 0, aqui é sinal de que esse supressor está com defeito e precisa então ser substituído, ok? Um outro teste que eu quero mostrar aí para vocês já agora, juntamente com o sensor de nível. Nós vamos olhar aqui nessa imagem, né? Essa imagem ela é bem parecida com aquele outro teste da outra videoaula que nós fizemos nós fizemos um teste só com o sensor de nível, certo? E a bateria e o multímetro aqui ligados, correto? Aí nós temos que agora fazer um outro teste no supressor, que é o teste de, mesmo ele estando apresentando as características de que ele está bom, porém, nós temos ali dentro do supressor alguns componentes que eles podem apresentar alguma avaria interna e alterar então as suas características e o seu ganho, e estar influenciando na medição de nível. Por isso, às vezes, o nível pode haver aí uma reclamação, ou pode ter sido detectado através do site que o nível está tendo uma medição errada, certo? Isso pode ser por um supressor que não está completamente danificado, queimado, vamos usar essa palavra, mas ele está apresentando alguma avaria interna que está fazendo com que altere, certo, esse valor de medição. Para fazer esse teste, aí, então, nós vamos precisar novamente do sensor de nível, de uma bateria carregada, de um multímetro, novamente aqui, com escala de miliampere e um supressor, certo? Nós iremos agora, então, pegar o sensor de nível, vamos ligar a ponta vermelha do sensor no borne 1 do supressor, e a ponta preta, né, o fio preto aqui que sai do sensor de nível, nós vamos ligar no borne 4, correto? A ponta de prova vermelha do nosso multímetro aqui, nós vamos ligar no 5, onde está escrito equipe 5. Nós vamos ligar a ponta de prova vermelha ligado aqui em miliampere o nosso multímetro. Nós vamos pegar aí, então, um pedaço de fio, certo? Vamos ligar aqui, ó, do equipe 8, nós vamos pegar um jumper, né, um pedaço de fio, e vamos interligar lá no positivo da bateria. E a ponta preta do multímetro nós vamos ligar no negativo da bateria.
ele tem que apresentar, se o supressor estiver funcionando corretamente, ele vai apresentar a mesma medição que ele apresentou com o sensor ligado na bateria. Isso me dá então aqui a certeza de que o supressor não está interferindo na medição do nível, certo? Porque com o sensor ligado sozinho aqui na bateria e o multímetro, ele me deu lá 4.04. Ligado no supressor, ele me deu aqui os mesmos 4.04 mA. Isso quer dizer que o supressor está funcionando para fazer a proteção e não está tendo influência sobre o valor da medição. Isso aí me dá a certeza de que este supressor está bom, ele pode ser utilizado sem nenhum problema. Ok? Esse então é o teste, né, para ser realizado normalmente em campo, quando você, nosso colaborador, nosso técnico, é chamado, ou até mesmo os técnicos e eletricistas dos nossos clientes, no caso de precisarem testar, identificar, né, aí muitas vezes precisam identificar se o sensor está bom, se o supressor está bom, ou se você comprou os equipamentos e precisa fazer os testes, quer aprender a fazer os testes, você pode utilizar então aqui este roteiro para que sejam feitos esses testes. Mas aos nossos técnicos e colaboradores, normalmente esse teste se aplica quando você for chamado para resolver uma situação em que não está medindo o nível. Você precisará, né, identificar qual das peças, qual dos equipamentos é que não está fazendo a medição de nível, para poder então fazer uma substituição correta, sem que você aí condene os equipamentos, né? Troque equipamentos de forma desnecessária. Se você identificar corretamente o defeito, ficará mais fácil a substituição e mais fácil até também aqui para que o suporte, para que o pessoal da base possa providenciar os equipamentos corretos a serem enviados para fazer então esta manutenção, ok? Esta foi mais uma videoaula, espero que vocês aí assistem e repito que qualquer dúvida que surja ainda com a videoaula, vocês podem encaminhar essas dúvidas aí para que nós possamos estar aí esclarecendo a cada um, ok? Muito obrigado.